Com a contundente vitória por 3-0 sobre a Roma de José Mourinho em pleno Estádio Olímpico, a Inter de Milão deu um importante salto à vice-posição da tabela da Série A, permanecendo a apenas um ponto do líder Milan, o que demonstra que os Nerazzurris estão vivíssimos na briga pelo bicampeonato italiano. Bom, quem seria capaz de imaginar que a Inter de Milão já chegou a ficar a uma distância de 7 pontos em relação ao líder da Série A na atual edição do torneio? Pois é, essa não deixa de ser uma verdade. Os Nerazzurris tiveram um início de temporada irregular, tropeçaram em alguns jogos ali, oscilaram, porém aos poucos o time foi retomando o caminho das vitórias. Tanto é que neste momento a Inter de Milão defende uma invencibilidade de 11 jogos seguidos sem derrotas, venceu seus últimos 4 jogos válidos pela Série A e já garantiu a sua vaga nas oitavas de final da Champions League de forma antecipada, algo que Antônio Conte, por exemplo, não conseguiu nas 2 temporadas em que comandou a equipe de Milão. Portanto, diante de todo esse cenário, fica evidente que Simone Inzaghi vem realizando um ótimo início de trabalho no comando técnico da Inter de Milão. A propósito, não devemos tirar os méritos também da diretoria do clube italiano, que foi capaz de se reconstruir depois das diversas perdas que ocorreram neste meio de ano. A Inter perdeu o seu principal jogador, Romelu Lukaku, acabou transferindo-se ao Chelsea. Além dele, saíram o lateral direito Hakimi, que foi para o PSG. O Christian Eriksen acabou sofrendo um mal súbito durante a disputa da Eurocopa e por conta desse problema cardíaco permanece fora de combate. O próprio Antônio Conte, ex-treinador da equipe, acabou deixando o comando técnico do time na última janela de transferências. Então a Inter sofreu várias baixas e mesmo assim foi capaz de se reconstruir, justamente em função do ótimo trabalho realizado pela diretoria, que se planejou muito bem, trouxe ótimos reforços, como são os casos do Dumfries, jovem lateral direito holandês contratado junto ao PSV, o Hakan Çalhanoğlu, que foi contratado junto ao rival Milan, o Edin Dzeko, ex-atacante da Roma, Joaquim Correa, ex-jogador da Lazio. Então todos esses jogadores foram contratados e se encaixaram perfeitamente no esquema da Inter de Milão, e o mesmo ocorreu com Simone Inzaghi, que já vinha realizando um excelente trabalho na Lazio, já estava há 5 anos na equipe romana, foram mais de 250 jogos à frente do time, 3 títulos conquistados nesse período. Dentre os principais aí podemos destacar a conquista da Copa da Itália na temporada 2018-2019. Então o Simone Inzaghi já provava ali que era um grande treinador e encaixou perfeitamente na Internazionale, e tanto é que ele fez com que o Antônio Conte caísse literalmente no esquecimento dos torcedores nerazzurris. Contudo, é importante salientar que o Simone Inzaghi não fez nenhuma grande mudança tática na equipe da Inter de Milão. Muito pelo contrário, ele manteve a mesma linha, a mesma filosofia de trabalho do Antônio Conte. O time continua jogando no 3-5-2, ou seja, com 3 homens formando a defesa, com o croata Ivan Perisic fazendo a ala esquerda do time. Quer dizer, uma invenção de Antônio Conte que acabou dando certo. O Ivan Perisic jogava um pouco mais à frente como ponta. Então a Inter continua atuando praticamente da mesma forma. Eu acho que esse foi o segredo do Inzaghi. O time já estava funcionando, já venceu o título italiano, já vinha jogando muito bem. Então ele manteve a mesma linha ali de Antônio Conte, o que acabou dando muito certo. Eu diria que as grandes mudanças realizadas por Simone Inzaghi na Inter de Milão até aqui foi encaixar esses novos reforços aí
nas vagas dos antigos jogadores que saíram do clube, como por exemplo o Dzeko no lugar do Lukaku, o Dumfries no lugar do Hakimi e o Çalhanoğlu no lugar do Eriksen. De resto, a equipe continua atuando da mesma forma, e além disso vale ressaltar que o Joaquim Correa foi mais um ótimo reforço contratado pela Internazionale neste meio de ano, e por vezes ele vem atuando na equipe. No caso, quando o Edin Dzeko ou Lautaro Martinez estão ausentes, ele acaba ocupando ali uma vaga no ataque, ele que era comandado por Simone Inzaghi na Lazio. Então já existe ali um entrosamento entre eles, o que vem ajudando bastante a Inter de Milão. Deste modo, embora a ponta da tabela da Série A esteja sendo ocupada pelo Milan no atual momento, é a Inter de Milão que aparece como a principal postulante ao título por tudo que ela vem apresentando. Inclusive aí na tela você pode acompanhar alguns dados estatísticos da Inter de Milão referentes à Série A, né? A equipe é dona do melhor ataque da competição com 39 gols marcados, é dona da segunda melhor defesa da competição com apenas 15 gols sofridos, né? E tantos outros atributos aí, é líder em chances de gols perdidas na competição, é líder de média de finalizações por jogo, líder de médias de finalizações certas por jogo, terceiro em desarmes, enfim, uma série de atributos aí que você pode ver o quão bem vem jogando a equipe de Simone Inzaghi. E todo o favoritismo por parte da Inter deve-se também porque seus principais concorrentes aí na corrida pelo título italiano não passam a menor confiança no momento. O Napoli, por exemplo, time que liderou o campeonato italiano na maior parte do tempo até agora, já caiu para a terceira posição na tabela, né? O Milan, que ocupa a liderança do campeonato nesse momento, também realizou um ótimo início de temporada na edição anterior da Série A, mas perdeu fôlego no segundo turno da competição. Quer dizer, o Milan também não passa tanta confiança em relação à briga pelo título italiano. O mesmo podemos dizer em relação à Atalanta, por exemplo, que tem um elenco muito curto. Isso acaba afetando bastante a caminhada da equipe de Bérgamo, e sem falar da Juventus, né, que vive uma enorme crise, né, ocupa no momento a quinta colocação na tabela da Série A, não lembra nem de longe aquela equipe que venceu 9 vezes seguidas o campeonato italiano. A propósito, escrevi recentemente um artigo sobre o atual momento da Juventus, e caso você tenha interesse eu vou deixar o link até aqui na descrição do vídeo. E por fim, as equipes romanas, né, tanto Roma quanto Lazio, ocupam a 7ª e 8ª colocação na tabela. Estão encontrando bastante dificuldades aí sob o comando de seus novos treinadores José Mourinho e Maurício Sarri. Bom, e para finalizar, os próximos compromissos da Inter de Milão serão diante do Real Madrid pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Champions League no estádio Santiago Bernabéu, na próxima terça-feira, dia 7, e posteriormente no próximo domingo, dia 12, a Inter de Milão receberá o Cagliari no estádio San Siro, em partida válida pela 17ª rodada da edição 2021-2022 da Série A. Lembrando que daqui a 2 semanas Milan e Nápoles se enfrentarão em Milão antes da virada do turno, né, na 18ª rodada do campeonato, que significa aí que os nerazzurris podem assumir a liderança do Calcio antes da chegada de 2022. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links das nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.